uma bebida ícone do nosso país em forma de ovo de Páscoa. Eu sou chefe Isis Alvarez e hoje eu trago para vocês ovo de Páscoa de caipirinha de maracujá e caipirinha de limão. Mas antes de irmos para a nossa receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui. E já aproveita e já deixa o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Já aproveita também, me siga lá no Instagram. Meu Instagram é @chefiisisalvarez. Toda vez que você fizer uma receita minha, por favor, me marque que eu vou adorar ver o resultado. Toda a receita está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E fica comigo até o final, porque no final eu falo sobre rendimento e sobre validade. E agora, então, vamos para a receita. Então, primeiro a gente começa preparando a nossa base, que ela vai servir tanto para de limão como de maracujá. E depois a gente vai saborizar, depois de pronta, tá? Então, eu começo fazendo o seguinte, levando para a panela o leite condensado, o creme de leite e depois, quando ele der o ponto, que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente acrescenta a cachaça, tá? Você pode usar vodka ou cachaça, tá? Então, vamos lá. Então eu vou ligar aqui, meu fogo aqui não é fogo porque é um fogão de indução, né? Mas se fosse na chama do fogão, eu iria usar o fogo médio. Então no fogão de indução a gente usa na temperatura média também. E aqui eu vou misturando sempre, tá? Sem parar de mexer. Porque se a gente para de mexer, ele vai grudar no fundo da panela. Então a gente tem que mexer a todo tempo. Então aqui, o meu doce, ele começou a borbulhar, né, tá? Essas bolhas bem grandes e a gente continua mexendo, tá? Nesse ponto, ó, ele ainda não tá bom, tá? Eu quero um ponto mais firme, mas não tão firme, né? Porque é um ovo de colher. Então a gente não vai, na hora que o cliente for comer, ele não vai poder pegar aquela pelota, né, dura. Então precisa ser mais fluido, precisa ser um creme gostoso, né? Então, por isso, a gente não pode que seja tão firme, tá? Então, tem que deixar no ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ele já chegou no ponto se eu não fosse acrescentar a bebida alcoólica, tá? Porque quando eu for acrescentar, ele vai se dissolver, ele vai ficar mais fluido. Então, eu deixo ficar um pouquinho mais firme. Se você não fosse acrescentar a bebida, né? Aí no caso não seria caipirinha, se você fosse fazer um recheio assim, você já poderia tirar, porque esse é o ponto, ó, para comer de colher, tá? Que ele cai, ó, ele cai fácil da espátula, tá? Então aqui a gente vai deixar mais um pouquinho para ele, por conta da bebida, né? Que ele vai ficar mais fluido, tá? Ó, então aqui chegou no ponto que eu preciso, tá? E como que eu sei? A gente levanta aqui, ó, e ele cai da espátula. O que cai aqui da espátula, ele acaba formando montinhos aqui em cima, tá? Então aqui está prontinho. Agora aqui nesse momento eu vou acrescentar a bebida. E ó como que ele vai ficando mais fluido. E essa fluidez que fica é exatamente aquele ponto que eu tinha falado para vocês, ó. Ele fica mais molinho, tá vendo? Que é o ponto que a gente vai conseguir comer ele de colher. Eu vou dividir em 2 potinhos, tá? Metade em cada um. E um a gente vai saborizar com limão, né? Suco de limão e raspa de limão. E o outro eu vou deixar branquinho, porque depois a gente vai intercalar com a geleia de maracujá. Então aqui no de limão eu vou colocar o suco do limão.
Mas o que vai ter mais sabor é na casca, tá? Então, as raspinhas aqui são fundamentais. Aí eu venho aqui com esse raspador que ele não vai pegar a parte branca do cítrico, né? Então, é muito bom. Agora, se você for usar um ralador comum, é só tomar cuidado para não pegar essa partezinha branquinha, porque senão vai amargar o seu doce. E aqui a gente mexe. E o que que acontece? Se eu colocasse esse suco de limão no início do processo, quando a gente faz lá o nosso doce, o limão, por conter o ácido cítrico, ele vai talhar o nosso doce. Então você precisa colocar depois, tá? Senão não vai dar certo, tá? Ele vai ficar talhado, não fica nada bom. E agora a gente vai cobrir aqui com plástico filme em contato, vamos levar para a geladeira e aí quando ficar pronto, a gente vai finalizar o nosso ovo. Então agora, enquanto o nosso creme está esfriando, a gente vai preparar a nossa geleia de maracujá. A geleia de maracujá é muito simples, muito fácil de fazer. É só colocar os dois ingredientes na panela. O maracujá, né, a polpa do maracujá, somente tira ela da casca, né, e coloca aqui na panela. E aí a gente vem com o açúcar. Tô usando aqui açúcar refinado, tá? Pode ser o cristal também, se preferir. A gente mistura, liga o fogo e aí a gente não precisa ficar misturando a todo tempo, tá? Então a gente liga ele e de vez em quando a gente dá uma mexidinha aqui, até ele ficar mais espesso. Então aqui a nossa geleia, ela começou a ferver e ela começa a subir essas bolhas, né? E fica esse excesso aqui, ó, tá vendo? Esse mais escuro, a gente precisa retirar para a nossa geleia ficar assim bem translúcida, né? Bem bonita. Senão ela fica opaca, ela fica sem vida e não é isso que a gente quer. Então é preciso sempre ir retirando. Para todas as geleias, né? Quando a gente vai fazer de morango, de frutas vermelhas, sempre vai formando, né? E a gente vem e vai tirando assim, ó, dessa maneira. Então aqui a minha geleia já ficou pronta, tá? E como eu sei, ela muda, né, a consistência dela, ó, ela fica na consistência de geleia e ela fica translúcida, né? Ó, ela fica mais brilhosa, tá? Então a gente vem aqui, transfere para outro recipiente. Vou esperar esfriar para a gente utilizar na nossa montagem. Bom, então aqui a gente vai fazer o nosso gelo comestível. Eu começo preparando então a nossa gelatina. Mas antes, o que que a gente faz? A gente tem aqui água, né? Água filtrada, açúcar refinado para ficar mais docinho e a nossa gelatina. Então, primeiro, aqui a minha água está quente, tá? Eu vou dissolver o meu açúcar. Então, aqui a gente vem, mexe. Então, dissolveu o meu açúcar, eu venho com a gelatina. A gelatina eu vou jogando assim, ó. Não tudo de uma vez, tá? Aí a gente vem, mexe novamente. Eu vou levar uns 20 segundos para o micro-ondas para dissolver toda essa gelatina que tenha ficado por aqui. Então aqui a minha gelatina está toda dissolvida. Eu mudei para esse recipiente que é mais fácil, ele tem um biquinho, vai ficar mais fácil da gente colocar aqui. Só que antes da gente colocar a nossa forminha, tá? Essa daqui tem uma base de silicone aqui embaixo e aí então é mais fácil para apertar. Mas se não tiver, dá certo do mesmo jeito. O que a gente precisa é dar uma untada com óleo, tá? Então eu venho aqui, ó, e passo o óleo para depois ele soltar com facilidade. Você pode usar um pincel também para facilitar. Ou assim, eu tô usando aqui um papel toalha. E agora eu venho e vou colocando
aqui nas cavidades. Então agora eu vou levar para a geladeira até endurecer e depois a gente volta. Agora então vamos preparar a nossa casca, né, dos nossos ovos. Então aqui eu tenho uma forma que ela é de 250. Não quer dizer que uma forma de 250 eu vou colocar 250 gramas de chocolate aqui, tá? Sempre na embalagem vem dizendo lá a quantidade que a gente precisa colocar. Ou então a gente consegue ver por essa marquinha, né? Aqui dentro tem uma marca, todas elas têm uma marca, essas formas de 3 partes, tá? Então por quê? Porque aqui a gente consegue fazer com bastante facilidade essa casca, tá? Do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu venho, coloco até a minha marca. Então existem duas maneiras, ou a gente pesa, né, conforme fala na embalagem, ou então a gente vem e coloca até a marquinha, tá? Aqui eu venho, dou uma batidinha para não formar as bolinhas de ar, né? As bolinhas de ar, elas acabam saindo aqui. E aqui então eu venho com a minha parte de silicone, com a outra parte da forma, e aí eu aperto e viro, tá? Aí ele já desce aqui, ó. Tá? E agora eu venho com a outra forma, faço a mesma coisa. Agora eu vou levar para a geladeira por volta de 10 a 15 minutos ou até ela ficar opaca, tá? E a gente consegue desenformar com bastante tranquilidade. Então aqui meu chocolate, né, minha casca de ovo já tá boa. E como que eu sei, ó, ela fica toda opaca aqui. Então quer dizer, ó, que a gente consegue tirar com facilidade, tá? Ele já cristalizou, tá? E com a outra eu faço a mesma coisa. Então aqui, toda vez que a gente desenforma os nossos ovos, eles ficam assim, ó, com essa rebarba. Aí eu venho aqui. Essa placa que eu tenho aqui é uma forma, né, o fundo de uma forma de fundo removível, tá? Pode ser uma forma também, é só esquentar para a gente poder tirar essa rebarbinha e para poder unir esse ovo, tá? Então eu venho aqui, ó, tirei e assim eu vou conseguir unir aqui, ó. Aí eu deixo ele cristalizar. Lembrando que eu tô usando aqui cobertura fracionada, tá? Mas você pode usar chocolate nobre fazendo a temperagem. E agora eu vou ter que cortar aqui para formar o meu copo, tá? Então eu venho com uma faca, tá? Minha faca tá quente, eu deixei na boca do fogão. Aí eu venho passando aqui, ó. E assim eu cortei aqui e tenho o meu copo, tá? Aqui a gente pode dar mais uma reforçada aqui com chocolate branco dentro, tá? Se você achar que não tá tão firme, você pode reforçar. Apesar que o meu tá aqui bem firme, mas depois que a gente coloca recheio, ele pode pesar. Então é melhor que a gente faça esse reforço aqui, pincelando um pouco de chocolate por dentro. Então eu venho aqui, ó, pincelando aqui dentro do ovo, tá? Para dar uma reforçada aqui nessa emenda, só na emenda mesmo. Então aqui eu já colei, né? A gente já passou o chocolate branco aqui com o pincel para reforçar a emenda. E agora eu vou tingir o meu chocolate. Sempre que a gente vai tingir o chocolate, a gente precisa de um corante em pó lipossolúvel, tá? Não pode ser o hidrossolúvel. E de preferência que seja em pó, tá? Que eles são mais concentrados. Então aqui meu chocolate está derretido, né? Eu tô usando cobertura fracionada. Eu venho aqui com o corante. Aí a gente mexe bem para dissolver bem esse chocolate, esse corante. E não ficar nenhuma manchinha. E agora aqui eu seguro aqui dentro do meu ovo, ó. E vou rodando.
E agora eu vou pôr aqui para ele secar. E agora eu venho aqui com essa basezinha que eu fiz com o fundo de uma forma, tá? Eu usei uma forma de cupcake, só para segurar o nosso ovo, né? Porque ele é oval, então eu preciso que fique retinho depois, que ele fique em pé. Então aqui agora ficou, né, em pé aqui o meu ovo com essa basezinha aqui. Vocês podem fazer com forminha de fundo de pão de mel, né? Com a forminha do pão de mel. Aí coloca o chocolate, né? E depois desenforma. Eu usei uma de silicone, tá? E agora, para deixar bem bonitinho aqui essa parte de cima, eu venho com um bisturi e vou fazendo esse acabamento aqui. Então agora que a gente finalizou aqui o verde, eu fiz igualzinho com o amarelo, tá? E agora então a gente vai rechear. Eu tenho aqui o nosso recheio de limão, né, que a gente fez e saborizou. E agora eu venho Então agora eu venho com o de maracujá, que na verdade esse é o branco, e eu vou intercalando aqui com a geleia. Então eu coloco aqui um pouco no fundo, venho com a geleia de maracujá. Aí eu venho, coloco a geleia aqui por cima. E agora eu vou desenformar o nosso gelo, tá? É sempre bom vir com uma espátula para desenformar. Então aqui eu deixei umas 2 horas na geladeira. Como a minha forminha ela tem um silicone aqui, então se eu aperto ela vai saindo, tá? O que facilita muito, ó. Ela já caiu, tá vendo? Agora se você não tem, você vai ter que fazer com a espátula. Então você vai soltando. E aí você vem e solta. E agora então, eu vou colocar os meus gelinhos aqui. E agora, para finalizar, esse canudo aqui de guarda-chuvinha. Olha que coisa mais linda. Então temos aqui finalizados os nossos ovos de maracujá, de limão, né, de caipirinha. Vocês podem fazer também sem ser com a bebida alcoólica, né? Daí vai virar um ovo de maracujá e um ovo de limão. Lembrando que a validade é de até 7 dias na geladeira. Esse recheio vai durar de 7 a 10 dias na geladeira, tá? Sem açucarar. Vai depender aí de 7 a 10 dias. Sempre deixe para montar o ovo na entrega, né? Se você for comercializar, deixe para montar na entrega, porque deixa a validade para o seu cliente, tá? E o peso de cada um deles é de aproximadamente 450 gramas. Eu espero que vocês tenham gostado desses ovos aqui. Eu achei lindos, eu tô super apaixonada e eu espero que vocês façam muito. E se fizerem, por favor, me marquem lá no Instagram que eu vou adorar ver o resultado. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Tá bom? Um grande beijo e eu te espero nos próximos vídeos.